Na paz do Senhor, eu sou o pastor do mato, que é aquele, quando você entra no YouTube, está escrito lá, pastor do mato. Quando você quiser ver alguma pregação minha, ou algum estudo, alguma reflexão, você vai entrar no YouTube e colocar pastor do mato, vai aparecer. Hoje, eu gostaria de estar estudando, refletindo junto com você, pensando junto com você, a primeira batalha espiritual que teve no Novo Testamento. Então, entre Jesus e Satanás, nós vamos ver essa batalha e alguns princípios, até mesmo para a nossa vida espiritual. Então você vai poder aprender bastante. Se você prestar atenção nessa pregação, você vai nessa meditação, você vai aprender bastante. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu quero que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, assimilar a sua palavra e aprender com o Senhor. Senhor, então, em nome de Jesus, coloca anjos nesse local, coloca anjos ao redor daqueles que estão ouvindo a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos desde já e para sempre. Amém. Amém? Então, se você tem uma Bíblia, ou se você não tem, eu vou ler para você. Às vezes você está dentro do carro, está em algum outro lugar e não tem uma Bíblia em mãos. Mas eu vou ler agora para você a luta de Satanás, para que você e eu não venha compreender o mundo espiritual e não venha discernir esse mundo espiritual. Então há uma batalha de Satanás, e eu vou mostrar aqui na Bíblia essa batalha entre Deus e o diabo, e a sua vida vai entrar nela. Olha só que interessante. Em 1 João, capítulo 2, versículo 5, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Quando o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em mim, nós conhecemos que Deus está em nós. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Jesus está invocando eu e você e nos desafiando para sermos soldados, guerreiros de Cristo. E como guerreiro de Cristo, eu gostaria agora que você não olhasse para pastores, para presbíteros, irmãozinhos de igreja, evangelista ou algum outro que você considera, mas eu quero que você leve em consideração uma batalha que Jesus teve no reino espiritual com Satanás. É nesse, porque o que é que me impede de amar? Nós vamos ver o que nos impede de manifestar o amor de Deus, da qual nós somos chamados para ser aperfeiçoado, como nós lemos aqui no versículo 5. O que é que me impede de amar as pessoas? Olha só, um dos impedimentos já está no mesmo capítulo 2 de 1 João, versículo 15, 16 e 17. Eu vou ler para vocês, para que nós possamos meditar sobre esse texto. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que amor é esse? O amor da compreensão, o amor da compaixão, o amor da misericórdia, se compadecer das misérias, da pobreza humana, da ignorância humana, nos compadecer das suas prisões, que foram prisionados em seus pecados, mediante a que, quando eu tiro do meu coração alguns princípios que eu vou ler no versículo seguinte, eu consigo discernir o homem natural, porque a Bíblia diz que o espiritual, ele discerne o natural, mas o natural nada discerne. Mas ele diz assim no versículo 16: pois tudo que há no mundo, a concupiscência, que significa desejo, da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Significa que aquele que faz a vontade de Deus não anda segundo os desejos dos seus olhos, certo? Que são a concupiscência dos olhos,
a concupiscência da carne e a soberba da vida, que é a vaidade, a altivez, e esse desejo do poder, de querer ser líder, governar a vida das pessoas. Satanás, ele é muito astuto. Ele traz às vezes sabedoria para que você tente governar a vida das pessoas, e aí, ao tentar governar a vida das pessoas, você vai ver que você vai encontrar luta, você vai encontrar dificuldades, porque elas não vão corresponder segundo os desejos do seu coração. A soberba é terrível, porque a concupiscência dos olhos são desejos daquelas coisas materiais. A concupiscência da carne são os desejos carnais, a prostituição, a bebida, a lascívia, tudo que se satisfaz esse corpo carnal. Concupiscência da carne, tudo que satisfaz a glutonaria, a bebedice, as drogas, os vícios, tudo o que traz prazer da minha carne, né? O sexo exageradamente, a lascívia, coisas que corrompem os desejos dessa carne. Satanás sabe disso. Satanás, ele é astuto. Ele sabe que eu e você, não tendo o discernimento espiritual necessário, nós nos tornamos prisioneiros desses desejos. Então ele não vai obrigar você a viver segundo esses desejos. Ele vai induzir você a viver segundo esses desejos. Ele vem como um garçom para te servir aquilo que ele sabe que vai te prisionar. Ele vai aprisionar você. Ele quer que você não se liberte dessas coisas, para que o amor de Deus não seja manifestado em você, para que você não consiga pregar o Evangelho, para que você não consiga ver o teu próximo e ver a miséria da qual eles são prisioneiros. O diabo não quer que você saia dessas prisões carnais, para que você não seja espiritual. Vamos ver agora, dentro da palavra de Deus, uma batalha que teve entre Jesus e o diabo. E como é que Jesus venceu essa batalha? Mas antes de nós entrarmos nesse texto, lembre-se, no capítulo 2, versículo 5 diz assim: mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Lembra disso. Quem guarda a palavra de Deus no coração, o amor de Deus está nele. Então Satanás, ele quer roubar o amor de Deus que está sendo aperfeiçoado em você. Amém? Vamos abrir esse entendimento agora no versículo seguinte. Nós vamos ler no versículo seguinte. Diz assim, está escrito assim, no capítulo 4 de Mateus, está escrito assim, aonde Jesus e Satanás se afrontaram. Vamos ver essa batalha, passo a passo. Vamos ver as circunstâncias dessa batalha. Esta é a tua meditação. Esta é a revelação para o teu coração. Essa batalha espiritual. Amém? Então eu gostaria que você estivesse meditando em Mateus capítulo 4. Está escrito assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Lembre-se, Jesus foi levado ao deserto para ser provado a sua vitória. Ele foi ali no deserto, nós podemos imaginar a luta, a guerra interior de Jesus contra Satanás. Nós podemos imaginar naqueles 40 dias sem água, sem comida, em meio à poeira, o rei, o Criador de todas as coisas, que esvaziou do seu trono de graça, que fala em Filipenses, tomando forma de homem, se humilhou e foi para o deserto, sem ter o direito de homem, sem nenhum direito que eu e você temos com liberdade de comer, de se vestir, de se banhar. Tirou
foi privado de todos os direitos que são necessários ao meu corpo, ao banho, à comida, à água. Em meio a lutas e muitas tribulações, Deus levanta Jesus. Há um princípio muito importante. É necessário que eu e você se esvazie do nosso homem interior, dos nossos desejos, para que Deus nos entregue uma vitória em meio a grandes tribulações que talvez você esteja passando. Eu quero dizer para você, Deus está te levantando como homem espiritual, mas é necessário que você prove a guerra, a necessidade, e vença por amor ao teu Pai. Foi isso que Jesus fez. Ele venceu Satanás porque ele amava o teu Pai com toda a força no teu coração e ofereceu o seu corpo como sacrifício no deserto também. Começa o ministério de Jesus em meio a grandes tribulações. Vamos ver essa luta, vamos entrar nessa meditação. Olha a guerra de Jesus contra Satanás. No versículo 2: depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome, em meio à circunstância. Olha o que aconteceu em meio a essa grande necessidade física. Diz no 3: o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, para suprir a necessidade da sua carne. Como que Deus, olha, presta atenção, como que Deus é o teu Pai e deixa você passar essas circunstâncias tão difíceis? Se você é realmente o Filho de Deus, por que você está sofrendo? Transforma essas pedras em pães. Astúcia de Satanás. Às vezes ele fala na nossa mente em meio à tribulação e aperfeiçoamento do amor de Deus. Nós vamos ver como Deus aperfeiçoou Jesus. Em Hebreus diz que pelo sofrimento ele foi aperfeiçoado. Entendeu agora em Hebreus? Agora eu e você estamos sendo aperfeiçoados no amor. O que aconteceu depois que Jesus foi aperfeiçoado? Vamos ver? Olha só. No versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, Satanás, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não tenho um compromisso só com a minha carne, mas eu tenho um compromisso de vida com a palavra. Coisa maravilhosa. Jesus dá uma resposta na cara de Satanás: eu não vivo dos prazeres da minha carne, mas da alegria de viver a palavra. Que coisa linda. Já desceu com a espada na cabeça do diabo. Ah, Satanás, como ele foi humilhado. Que delícia ver essa batalha. Vamos no versículo seguinte. Então o diabo fugiu, é lógico. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Satanás afrontou Jesus na sua soberania e na sua grandeza como rei. Aquele Deus que estava com uma coroa de ouro e pedras brilhantes na sua cabeça, vestes brancas, como diz a palavra, com um cinturão de ouro. Como que você governa todo o reino? Todos os anjos te adoravam quando você estava ao lado do teu Pai à destra. Pede para que eles te segurem. Soberba que Satanás queria que Jesus experimentasse na sua carne. Jesus responde a Satanás. Olha a resposta. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito:
Não tentarás o Senhor teu Deus. Não preciso colocar o meu Deus à prova, porque sei quem eu sou. Eu sei que eu me humilhei e saí do meu trono de graça para servir. Atitude de servo. Porque quem não é servo é soberbo. Quem não aprende a servir quer ser servido. Você não nasceu para servir. Você não nasceu para ser servido. Você nasceu para servir. Experimentar a verdade de Deus no teu coração e na tua vida espiritual faz uma diferença muito grande. Entendeu os princípios? Satanás foi derrotado na cruz ali e também na cruz do Calvário. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar na cruz. Satanás foi derrotado. Que batalha! Que coisa linda! Olha essa batalha. Olha a próximo passo. Diz assim, no próximo passo. Diz no versículo 8: levanta-te. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e os resplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Satanás lançou no coração de Jesus a concupiscência dos olhos. Veja tudo isso, te darei, se prostrares e me adorares. Cuidado, porque dentro de algumas denominações evangélicas eles estão empregando: venha que Jesus vai te abençoar, vai te dar tudo, vai. Satanás pode estar trabalhando nessas mensagens de que você vai receber o esplendor desse local, para que você seja roubado daquilo que tem. A Bíblia diz: cuidado, porque na multiplicação dos vossos bens viriam as vossas preocupações. Eu não estou querendo dizer que você não possa ser rico. Eu estou querendo dizer que você pode ter todas as coisas, mas elas não podem te controlar. Jesus sabia que tudo era criado por Deus e que ele podia ter todas aquelas coisas, porque foram Deus que criou o sol, as estrelas, os animais, as águas. Nós sabemos disso. Mas tinha um princípio: eu não posso ser controlado pelo aquilo que vejo, porque aquilo que vejo eu tenho que adorar a Deus pelo aquilo que tenho. Entende? Jesus era um adorador perfeito. Jesus era o príncipe da paz. Na cruz do Calvário, ele crucificou as 3 concupiscências. Ele matou na cruz do Calvário a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele destruiu na cruz do Calvário, na sua morte. E Jesus me chama, eu e você, para termos uma morte semelhante a dele, com a mesma imagem e a mesma semelhança de Jesus. Vamos terminar essa pregação concluindo esse raciocínio que está escrito no versículo seguintes. Está escrito assim, no versículo 10: então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu não tenho que servir a riqueza, mas servir o meu Deus. Como que eu posso servir a Deus se os valores do mundo que nós lemos lá em 1 João estiver dentro do meu coração? O amor de Deus não será aperfeiçoado e eu não vou conseguir amar o meu próximo. E no versículo 11, para nós encerrarmos, está escrito assim: então o diabo o deixou e chegaram os anjos e serviram. Você quer ser servido por Deus? Vê essa concupiscência que há dentro dos seus olhos, concupiscência que há na tua carne e a soberba que há dentro do íntimo do teu coração. Você será um resplendor de luz. Se você continuar esses trechos bíblicos, no versículo diz: e a luz de Jesus resplandeceu em meio às trevas. Sabe quando Deus vai te usar? Quando você passar por essa batalha. Talvez você não entenda as dificuldades que você está tendo agora,
mas Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.